Olá a todos da Escola da Manhã, sejam todos bem-vindos mais uma vez, e aqueles que nos acompanham também pela internet. Que nós possamos aprender mais uma vez da Palavra do Senhor. Hoje nós iniciamos uma nova série, que são figuras da salvação no Antigo Testamento, de como Deus salvou o seu povo, de como isso ilustra para nós a salvação que Deus opera em nossas vidas. E hoje nós vamos falar em Êxodo, no capítulo de número 32, versículo 1 ao 8, e depois versículo 30 a 35, a respeito do bezerro de ouro e da adoração desse bezerro. Vamos ler aqui, Êxodo número 32, versículo 1 ao 8. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se o povo a Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro, que estavam nas suas orelhas, e trouxeram a Arão. Ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão, e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, oferecendo-lhe sacrifícios, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Versículo de número 35. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Senão risca-me, peço-te, do livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, por ter feito o bezerro de ouro que Arão tinha formado. Então aqui nós temos essa passagem da idolatria e da queda de Israel, e de como o povo se corrompeu muito rapidamente após a sua saída do Egito. Eles fizeram ali, após a ausência de Moisés, Moisés estava no monte, como é descrito aqui, recebendo as tábuas da lei pelas mãos do próprio Deus. E nesse tempo, nessa ausência de Moisés, nós vemos a corrupção do povo. O povo se corrompeu muito rapidamente e abandonou o seu Deus para adorar a um Deus falso, a um Deus feito pelas mãos de Arão. E nós vemos aqui que, da mesma forma, o mundo ele nos assedia hoje. Hoje nós podemos estar ouvindo a palavra de Deus, sendo levados à igreja pelos nossos pais, ou até mesmo pela nossa própria iniciativa, mas chegará um momento em que nós seremos assediados pelo prazer, pela diversão, pelas festas, e nós teremos que fazer uma escolha de permanecer fiéis a Deus ou não. O porquê? Porque quando nós pensamos em idolatria, nós pensamos que a idolatria ela se refere somente
a imagens que representam Deus, quando de fato não são um Deus, o Deus verdadeiro. Mas a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. É tudo aquilo que leva grande parte da nossa força, da nossa energia, da nossa imaginação, das nossas afeições. Então isto é Deus, aquilo que ocupa de fato o lugar de Deus em nossas vidas. E nós vemos que quando chega uma certa idade das nossas vidas, nós temos uma grande propensão, uma grande inclinação a querer viver vidas somente em festas, em diversão, em prazeres, e nos esquecemos de Deus. Logicamente existem as diversões, os lugares que são legítimos, mas existem aquelas coisas que são ilegítimas e que nos afastam de Deus. E mesmo as coisas que são legítimas em excesso, elas podem nos afastar de Deus. E é isto que a Bíblia ela fala aqui. Nós vemos que poucos dias depois de terem feito a promessa solene de que eles serviriam a Deus e de que guardariam os seus mandamentos, esses israelitas, eles adoram um ídolo feito pelas mãos de Arão e se prostram diante dele, dizendo que aquele ídolo havia tirado eles da terra do Egito. E nós vemos ali o povo entediado com a ausência de Moisés, e nós vemos que o Senhor ele está ali entregando a lei para Moisés, escrita pelas suas próprias mãos, ao invés de o povo pensar e estar ansiando para que Moisés de fato viesse e trouxesse as leis do Senhor. O povo sente-se entediado e busca ali o prazer que talvez eles tivessem no Egito, e a diversão e etc e tal, e ignoram os mandamentos de Deus e têm um comportamento totalmente desagradável às leis do Senhor. E nós vemos que essas festas foram cheias de bebedeira, de sensualidade, e é o que acontece hoje. Geralmente, quando nós chegamos a uma determinada faixa, uma determinada idade, nós seremos convidados para muitas dessas festas, cheias de bebida, cheias de promiscuidades, cheias de sensualidade. E a vida hoje em dia dos jovens, ela é cercada por essas coisas. E essas coisas, elas afastam grandemente esses jovens de pensar seriamente a respeito de suas almas. É o que acontece hoje em dia. Quando nós preenchemos as nossas vidas com essas coisas, a palavra de Deus ela fica relegada, fica jogada ao lado, e nós não nos preocupamos com as nossas almas, nós não nos preocupamos com isso. E as mesmas consequências que houve sobre o povo de Israel, aquele povo que havia sido chamado para ser santo, separado, nós vemos o povo se prostrando diante de um ídolo, em orgias, em bebedeira, embriaguez. O que acontece hoje em dia também com muitos jovens? Nós vemos que muitos jovens nesses lugares, eles se transformam em pessoas totalmente diferentes daquilo que eles são em suas casas, de tal forma que às vezes nem os seus pais os reconhecem. Tem que serem levados às suas casas por outras pessoas, e muitas vezes chegam em casas bêbados, e o seu comportamento totalmente inapropriado, em qual eles vivem, na qual eles se afastaram de Deus, é como se eles dissessem que eles não querem serem superiores aos animais. Eles se igualam aos animais irracionais e fazem coisas terríveis. Eles colocam os seus instintos mais ruins para fora. E ali são cometidos muitos pecados, nas quais aqueles jovens levarão para o restante das suas vidas. Muitas das coisas dos quais eles terão a sua consciência pesada, muitas das coisas das quais os levarão à depressão, à miséria, E nós vemos aqui que eles se venderam,
eles se venderam àqueles ídolos, né, achando que aquele ídolo traria a eles algum benefício, alguma satisfação. E é a mesma coisa hoje. Muitos jovens, eles tentam buscar o seu prazer, a sua satisfação, o seu lugar no mundo, por dizer assim, nessas coisas, em drogas, em boates, e muitos casamentos são formados aí, ou relacionamentos, né, que acabam em divórcio, acabam em aborto, acabam em tragédias terríveis. Muitas crianças nascem desses relacionamentos, crianças totalmente desajustadas na sociedade, crianças sem a presença de um dos pais, crianças que têm grande dificuldade de andar na sociedade por terem nascido nesse ambiente tão ácido, tão terrível. Então, eles se venderam a estas coisas, trocaram a sua alegria, o seu prazer por estas coisas, e o que essas coisas lhes deram em troca? Muitos desgosto, muita tristeza, coisas que levarão pelo resto das suas vidas. E quais são os efeitos, né, subsequentes ali que vieram depois? Eles, depois de passarem mal, né, por causa da orgia, da bebedeira, eles sentiram-se envergonhados pelas práticas, né, contrárias à lei de Deus. Foi isso que o povo de Israel sentiu. A mesma coisa é hoje, né? Aquela escapada para o pecado, no início você vai achar, aquilo vai te afetar grandemente. Você vai ficar grandemente com a consciência culpada, acusando. Mas você vai outra vez e outra, e com o tempo a sua consciência não vai mais pesar e não será mais capaz de reprimir as suas ações, e você será totalmente entregue. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel ali. E muitos israelitas, eles demonstraram grande desprazer para com Deus, né? E não quiseram saber de Deus, não quiseram realmente colocar Deus no centro das suas vidas, né? E esses judeus, eles se afastaram de Deus. Eles não tiveram ganho naquela noite. Aquilo que eles acharam que eles estavam ganhando, eles estavam perdendo. Eles foram tomados pelo egoísmo, foram tomados pelo seu desejo de satisfação própria, né? E é isso que acontece quando nós viramos as costas para Deus e nos esquecemos de que nós fomos criados não para jogarmos a nossa vida no pecado ou viver uma vida de satisfação própria. Nós fomos feitos para glorificar a Deus e para viver para Ele, não vidas egoístas, em busca de meu próprio prazer, mas em busca da glória de Deus. Nós fomos criados por Ele. E as consequências que nós vimos ali é que Moisés quebrou as leis, né? Ali ele jogou as tábuas da lei no chão e as quebrou, né? Ele ficou muito irado por causa do pecado do povo, e porque ele sabia que o Senhor julgaria aquele pecado, que não passaria em branco. E eles permitiram que esses seus sentimentos inferiores, essas são as consequências dos seus pecados, eles permitiram que os seus sentimentos que vieram à tona ali, né, e por nada, eles gostariam de que eles não refrearam ali o seu egoísmo, os seus sentimentos, e nós vemos que eles sofreram as grandes consequências por seu pecado. Nós vemos aqui que grande parte daqueles idólatras foram mortos, foram exterminados ali. E muitas vezes as pessoas, quando chegam a certa fase da sua vida, elas falam: eu não quero saber de Deus. Na realidade, eu odeio o crente, eu odeio a Bíblia, não quero saber dessas coisas. E tomam a sua vida como
se ele mesmo não tivesse se criado, né, e não devesse a Deus nenhuma satisfação. E nós vemos o grande juízo de Deus sobre o pecado. O grande juízo de Deus. Deus se irou grandemente, e mesmo que Moisés tenha intercedido pelo povo, grande parte, ou toda aquela geração idólatra, pereceu no Egito. Ou seja, no Egito não, naquela terra, antes de chegarem à terra prometida, eles pereceram no deserto. E nós vemos aqui a nossa grande necessidade de um Salvador. Nós vemos a grande necessidade de que Cristo tome o nosso lugar na cruz do Calvário. Porque sem Ele, sem o Senhor Jesus Cristo sendo o nosso substituto, o nosso Salvador, nós estamos fadados a suportar a ira de Deus sobre o nosso pecado. E nós seremos lançados a uma eterna condenação, um lugar de sofrimento, se nós não nos voltarmos dos ídolos para Deus, se nós não abandonarmos aquilo que ocupa o nosso coração, aquilo que ocupa o nosso tempo, e nos voltarmos para Deus Todo-Poderoso. É necessário que nós pensemos nessas coisas, porque o tempo se abrevia. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais o nosso coração se torna endurecido, mais essas coisas não têm efeito sobre as nossas vidas. Assim como o povo fez uma promessa de que serviria a Deus e logo abandonou, e nós vemos que eles formaram aquilo em seu coração e desejaram, não se importaram com a palavra de Deus, e a idolatria, aquelas coisas, as festas, a bebedeira e todas essas coisas foram tomando lugar de seu coração. Eles queriam prazer, queriam satisfazer a sua carne, o seu egoísmo, e lhes foi dado aquilo que eles queriam, porém as consequências vieram, e a maior consequência que veio sobre eles foram a morte e a condenação eterna. E é para isso que Cristo veio, para nos livrar da morte e da condenação eterna. Porque nós somos idólatras também. Nós construímos altares em nosso coração. Nós nos prostramos diante desses deuses que nós construímos. E ao menos que Cristo derrube esses altares, que Cristo seja colocado em nosso coração como Rei, como Senhor, nós também teremos a mesma sorte desses judeus. O tempo pode passar, mas o dia da visitação do Senhor, como diz o versículo de número 35, chegará e o Senhor visitará o nosso pecado. E eu rogo a vocês que vocês busquem a Cristo, porque se nós buscarmos a Cristo e formos a Ele, nós saberemos que Deus visitou o nosso pecado na pessoa do seu Filho, e então nós seremos salvos. Vamos cantar um hino para encerrar, o hino de número 46. Que Deus abençoe a sua vida.